君はコスモを感じたことがあるか。Bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje é dia de ler Saint Seiya Destiny, o Destino. A gente leu então o Origins, né? Começou com o episódio 0, na verdade, episódio 0. Aí teve o Origins, que são esses mangás curtos aí que o Kurumada apronta todo final de ano, como presente de Natal pra gente. Retconizando um monte de coisa da série clássica. Então a gente vem aqui falar do mais recente, que é o Destiny, né? E pra fazer isso, nós temos nossa rainha Nicole. Eu mesma. Esse é o extremo do Kurumada, Nicole. Já tô com preguiça já. Ah, meu Deus. Temos o Alan, atrás de Saint Seiya. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá mais uma vez. Ai, vamos lá. E a Isa também, pra falar de Saint Seiya Destiny. É, que eu tava tão inteirada no assunto que eu tava jurando que Saint Seiya Destiny era mais um joguinho. Tem nome de jogo mesmo, né? É. Tem. Saint Seiya Destino, né, basicamente. Então, nós vamos fazer a leitura aqui do último, sei lá, capítulo aí dessas loucuras que o Kurumada faz. E é uma sequência direta do Origins, né, que a gente lembra muito bem. Mas antes da gente partir para o mangá, Nicole, faz aqueles nossos serviços maravilhosos das redes sociais, please. Depende, eu vou ganhar meu cachê ou não? Ué, sempre ganha. Mensalmente cai cachê. Olha, aqui não tá caindo nada, hein? Então tá, gente, vocês já sabem, né? Nós estamos em várias redes sociais diferentes. Estamos no facebook.com/podcastsenseia. E estamos no Twitter, @podcastcdz. No YouTube é canal Senseia. Estamos também no Discord. Tem várias salinhas pra gente conversar, enfim, não só sobre Senseia, mas sobre várias outras coisas também. Estamos no Spotify e também no Simplecast. Então nos acompanhem por lá também. E temos o nosso blog que concentra todas as nossas informações, tudo que a gente já fez anterior, todas as coisinhas que a gente fala, imagens às quais a gente refere, a gente coloca lá bem completinho, que é o podcastsenseia.blogspot.com.br. É isso. Excelente. Gabaritando como sempre as redes sociais, sigam a gente aí que a gente vai ter podcast sempre agora. Vítima ali. Promessas. Promessas. Então é isso, Saint Seiya Destiny, como eu disse, foi anunciado ao final do Origins, né? Quando foi isso? Foi na Champion Red, número 2. Ele foi publicado, né? Foi publicado na edição. O anúncio do Origin, o anúncio do Destiny, veio já no final do Origin mesmo. Quando o Origin já acabou, o Kurumada dava umas pistas de que a história ia continuar na saga de Poseidon, né? Mas ele não dava certeza exatamente de quanto seria e tal. A gente fica naquela, né? A suspeita é que seria justamente no final do ano seguinte, de fato, né? Na verdade, no mesmo ano, né? Porque o Origin acabou no começo do ano passado. Isso, né? Foram 2 episódios naquele caso. Né? Começou em dezembro de 2018, começou em dezembro, acho que também em fevereiro, se eu não me engano. Enfim, começou o mês o ano de 2019 com o Origin, depois já acabou e já esperava que logo naquele ano pudesse vir mesmo a continuação, né, da história. Tanto é que no começo, quando começaram a anunciar, nem tinha o nome de Destiny ainda.
O nome de Destiny só foi aparecer bem depois. Até então a gente tava achando que era mais um capítulo do Origin, né? Sim. Que o Origin seria o nome dessa série de histórias aleatórias, né? De Saint Seiya, né? Que não tinha a ver com Next Dimension ou enfim. Mas o Kurumada optou por dar um outro nome, né? Então assim, virou um outro arco, um outro nome. E ele foi publicado em um capítulo só, pra surpresa de muita gente, que esperava que tivesse pelo menos uns 2 ou 3. Pois é. Que fosse mas continuou sendo na Champion Head. Então ela foi na Champion Head de número de fevereiro, né, de 2020, mas que de fato foi publicado no 19 de dezembro de 2019. Engraçado, né? Ele começou com o episódio 0 com 3, aí fez o Origins em 2, o Destiny em 1, o próximo, será que não vai existir? A contagem regressiva do Kurumada vai ser tirinhas. Ele vai fazer com certeza quadradinhos. Cada vez menor. One shot, né? One shot, uma página só. Exato. Uma página só. Baita preguiça do Kurumada. Bom, então vamos, antes de falar do que vem depois, vamos falar do que tá acontecendo. Saint Seiya Destiny, como a gente lembra, o Origins... Eu não lembro como é que o Origins termina. O Origins termina... o Saga se mata, o Canon sente a dor e fala que vai... ele enfrenta... vai fazer acontecer. Ele enfrenta a Care. Isso, a deusa do destino, né? Infortúnio. Aí, ela vai e... enfim, fica de olho, promete ficar de olho nele e tal. Enfim, a história para por aí com ele lá... encontrando o templo de Poseidon, né? Ele chega a enfrentar ela com um tridente e tal. O Canon tá chorando, né? Que foi depois que o Saga morre, né? Ele chora e fala, olha, Saga, eu vou fazer acontecer. E aí termina assim a história. Então estamos aqui, Masami Kurumada, o pincel extremo. Eu adoro o pincel extremo do Kurumada. Tem coragem, né? Ele tem coragem, tem. Esse, né? Lembrando que é uma opção, essa versão que vocês estão vendo é a tradução que eu fiz, né? Boa, bem lembrado. Qualquer reclamação... Mas não foi só eu que fiz. Dessa vez, nessa edição, eu contei com a ajuda do pessoal lá do SSIE, né? Do Yours Ever. Que o Gatito traduziu em espanhol, né? E eu só fiz traduzir a ajuda. Peguei, dei uma traduzida rápida, vi o que ele traduziu e peguei e adaptei, entendeu? Porque eles fazem coisa em espanhol, não é... Apesar de a gente entender muito, ele não é tão exatamente palatável pra gente quanto em português. Então eu traduzi usei os termos e as coisas que eu usei, né, nas versões anteriores. Por exemplo, pincel extremo é uma coisa que é uma opção de tradução minha, mas pode ser traduzido como pincel violento, ou enfim, umas coisas mais bizarras assim. Eu achei que menos... Extremo é bom. Eu acho que o extremo seria menos incômodo, assim. Isso é frenético. Podia ser também, mas eu achei ia ser meio... Enfim, opções de tradução, mas a ideia é vocês entenderem qual é, né? Enfim. Fora que já tem um padrão, você já chama de pincel extremo há um tempo. Se eu não me engano, o em espanhol eles optaram por dizer desenhos inflamados, uma coisa assim. Eles optaram por outra coisa. Jesus. Não focar na palavra pincel. Todas as opções são piores. É culpa do japonês, né? O japonês tá de sacanagem também. A ideia é enaltecer que o Kurumada é um cara que desenha muito. A ideia é essa. Mas bem lembrado, nós temos aqui então tradução de Alan e sua galera. Então qualquer reclamação aí é com Alan. Estamos no Templo das Profundezas do Mar, página colorida, nós temos aqui, tá bonitão, tal, não sei o que lá. Que eu sempre achei bizarro, inclusive, esse mapinha aqui do Poseidon, que é mais... Como é que eu vou dizer? É mais pra mostrar do que de fato ser assim, né? Ele não retrata a realidade. É mais ilustrativo mesmo. Você isso é isso, aqui fica aqui. O anime ele mostrava um mapa um pouco mais. Complexo. Ele mostrava esse mapa, mas eu lembro que tinha umas cenas do anime que mostravam a coisa como se o templo de Poseidon, o mundo submarino de Poseidon fosse de fato uma rocha, assim, um negócio, sabe? Como se fosse, sabe, Asgard do filme do Thor? Sim. Então, quem vê o anime sabe. Quando o Julian Sol tá falando pra Saori e tal das coisas, ele mostra o templo de Poseidon como se o mundo submarino de uma forma mais completa, sabe? Não é só essas imagens dos pilares, né?
Mas estamos aqui, então, a impactante série especial que o mundo todo ansiava. Saint Seiya Destiny. Aí eu pergunto pra vocês, todo mundo ansiava, gente? Que mundo todo que ansiava, Deus. Não sai em lugar nenhum oficialmente, né? Só sai lá. Bem que eu acho justo, eu acho engraçado, porque a JBC bem podia fazer um acordo lá com o Kurumada e publicar ao mesmo tempo, porque tá rolando. A JBC já tá se aventurando nisso aí. Tem outras produções que eles estão fazendo aí que estão publicando ao mesmo tempo que o Japão, quase. No Master diz online? Online. Online, isso é legal exemplo, mesmo. Você consegue acompanhar os capítulos de Card Captor Sakura Clear Card praticamente junto com o Japão. Isso é legal mesmo. Então, assim, eles poderiam fazer também, sabe? É verdade, seria interessante. Me poupava o trabalho, eu não faço, tá ligado? E aí a gente vê aqui o dragão marinho clamando pelos generais e dizendo que foi bom que eles se reuniram, né? E tem uma observação, o líder dos generais dos marinas mais poderosos que obedecem ao imperador do mar. Aí eu pergunto pra vocês, se os marinas são os generais são os marinos mais poderosos, sugere a existência de marinas mais fracos, não. Né? Mas é porque a gente, desde o mangá clássico, que o exército de Poseidon é pelos marinos. Dentre os marinas, mais altos são os generais. Os marinas que a gente vê na história são aqueles generais que a gente vê muito como soldados rasos que enfrentam o Seiya e os outros assim, que a gente vê eles que tem como se fossem umas guerras, assim, uns negócios assim, eles são meio, sabe, parecem uns guerreiros com temática de peixe, anfíbio, sei lá. Pois é, esses aí são os marinas genéricos, os marinas em geral. Mas assim, eles gabam-se que são mais poderosos, né? Então, teoricamente, esses marinas, se não me engano, até no mangá eles mencionam isso. Quando o Seiya e os outros enfrentam eles lá logo no começo do mangá, a Tete se espanta porque os marinas mais fracos de Poseidon, teoricamente, seriam mais fortes que os Cavaleiros de Bronze de Atena, né? Mas, aparentemente, não foi o caso do Seiya e os outros enfrentaram eles, derrubaram eles bem facilmente, né? Mas na minha cabeça funciona meio assim, é como se os fossem equivalentes aos de bronze, exceção do Seiya e os amigos dele, e os outros. Exato. A Tete seria o equivalente a um de prata, tanto é que ela enfrenta a China, né? É verdade. Não, enfim, não tem muita... Não é uma batalha grandiosa, mas enfim, ela seria equivalente ao de prata. E os marinas seriam os de ouro, mas se bem que os próprios marinas se acham mais poderosos que os de ouro. E são bem mais fracos que os de ouro, vamos combinar, né? Na prática, só o Canon se salva, né? O resto... que é um cavaleiro de ouro. Eu nem sei, sabe? Porque também é meio difícil ter parâmetro pra comparar, porque eles lutaram contra o Seiya e os outros que de um jeito ou de outro derrotaram os de ouro, né? Mas eu acho muito engraçado porque no mangá clássico fica muito claro e evidente que os marinas estavam esperando os Cavaleiros de Ouro virem, né? O Bayern fala muito isso pro Seiya. E você fala, cara, vocês estão viajando, não precisam Cavaleiro de Ouro pra vencer vocês estão se achando muito. Eu lembro que até isso me lembra, eu fico mais claro no anime do que no mangá. O Milo ficava dizendo, não, basta só eu e vocês tudo e não eu. Não, todo mundo ficar aqui e tal. Se a Ioria e eu nos unirmos na luta, nós poderemos derrotar os 7 generais facilmente. Dessa forma, a Seiya e os outros cavaleiros não precisarão morrer. Você deveria saber disso, Mu. Por que é que nós não podemos fazer isso? O que é que o mestre ancião está pensando? Diga. Eles não... Ninguém botava muita fé nos marinas, né? E na prática, de fato, o Bayern é muito fraquíssimo, né? Teoricamente, é um pouco o que a Isa falou, né? O poder do protagonismo, porque a rigor, se a gente fosse pensar só em hierarquia, o correto seria realmente os Cavaleiros de Ouro enfrentarem os caras. Sim. O problema é que os Cavaleiros de Ouro têm que ficar nas casas, né? Zodiacais e esperar se vai rolar um fight lá ou não. Então, da mesma forma, os generais marinas vão ficar nos pilares esperando alguém chegar. Então, né? Sim. Mas dos marinas clássicos, assim, o Sorrento talvez desse algum trabalho pros dourados, sabe? Pau a pau. O Canon, mas o Canon não conta porque o Canon é da patota. E quem mais? Não sei qual outro conseguiria. O Krishna, talvez. Assim, eu acho que o único que eu acho não é tão forte assim, tal, assim, na minha opinião, obviamente, né? O que eu acho que os dois que ficam mais pra baixo mesmo assim, acho que é o Bayern, que o Seiya inclusive diz que ele nem chega nem aos pés do Mishi, mais ou menos assim, né? Pois é. Enfim, e o Caça, né? O Caça de Mineiros, porque ele usa basicamente uma técnica. A gente não viu muito dele a gente vê mais ele lutando
a gente vê mais ele lutando pra valer no jogo do PlayStation do que no anime e no mangá, né? Então, assim, a gente vê que ele tem um pouco de potencial, mas ele não... A gente não vê isso, né? De fato, assim, que, nossa, que desafiador. Ele não parece... o potencial dele é a coisa dele se transformar no ente querido. Essa é a parada dele. Se o cara não tiver ninguém... A gente não vê outros golpes. Até o Bayan tem uns golpes que tem um potencial de serem mais poderosos do que o Caça, que só tem o... Não, total. Né, o Salamander Shock, né? Ou Salamander Satânica, como dizem no... Pois é. Que nem é grande coisa. Que não é grande coisa, né? Então, assim... Os outros eu acho que até teriam um potencialzinho, mas... O Sorento eu acho também muito forte. Eu acho que o Sorento é muito forte também. Sim. Eu acho que o Sorento também é bem forte. O Io, ele é divertido, mas eu também não acho ele tão incrível assim. O Io talvez tem potencial. Ele é bonito, ele é versátil, mas quando você para pra pensar que o Kurumada quis exibir, né? As bestas, né? Mas quando você para pra pensar que ele teve que atacar com todas as bestas, ele ainda assim não matou o Shun. Sabe? Assim, deu tempo do Shun revidar. É muito complicado, sabe, assim, porque o guerreiro mais repetitivo é aquele que teoricamente mata com um golpe só, né, o que acaba com um golpe... Nenhum deles conseguem, de fato, mas o Io, ele não consegue causar nem muito dano ao Shun, entendeu? Assim, porque é o Shun. Né? Mas não faz nada, assim, porque, tipo, o Krishna, pelo menos, dá trabalho pro Shiryu. Exato. Tem um nível maior ali, o Krishna, eu acho que é mais forte. Porque o Shiryu fala mal do que ataca. O Seiya, até o Seiya, apesar de ter falado que o Bayan não é tão assim como o Mish, até o Seiya apanhou mais do Bayan do que não apanhou pro Io. Porque o Bayan é bonsal. Mas os golpes do Io, eles são meio físicos, sabe? Ele é tipo um abraço do urso. Nossa, um abraço do urso. Uau. A picada da abelha, sabe? Que porra, que louco. Não, eu acho até legal. Os golpes dele eu acho que são legais. Mas, é versátil, mas... Pra você precisar usar todos os golpes, assim, não tem assim um efeito de fato, né? Eu não sei, acho que ele foi mal planejado. A forma que o Kurumada usou ele foi mal planejado, entendeu? E quem que o Kurumada usa que é mal porque não é mal planejado? Não, tipo, eu acho a luta do Krishna melhor do que o Krishna é legal. Entendeu? Tipo assim, eu não sei. O Isaac eu também até achei legal também. O Sorento é incrível. O Sorento é muito legal também, mas o Sorento ele já tinha meio que... Sei lá, o Sorento já tava meio que estabelecido que o Sorento era difícil, porque ele enfrentou o Aldebaran, né? Verdade. Tem aquela coisa no mangá, né? Ele fez toda aquela coisa, no anime era mais ele sobreviveu ao Siegfried. Então, assim, é diferente. O Sorento você vê que foi bem aproveitado, até no mangá, né? Agora os outros eu não sei. Os outros eu não sei, sinceramente. Pois é. Mas vamos falar com eles aqui, que a gente vira a página. Nós temos a página dupla, bonita página dupla aqui, com Canon de um lado, Saga de outro. O momento de alegria chegou, Nicole. Ressurgindo com capa e primeiras páginas coloridas. Eu não sei pra quem alegria, né? Mas tudo bem. Para nossa alegria, ué. Para nós. Tinha muita gente esperando, né, por essa história aí. A partir do momento que ele falou que ia ter, eu tava esperando, ué. Assim, eu não tava esperando porque o primeiro capítulo me deixou um pouco chateado. Assim, né? O Origins. Eu gostei do Origins, inclusive. Eu lembro disso. Não, assim, não é ruim, entende? Mas me parece que abriu muito mais questões pra gente comentar do que resolveu coisas que a gente queria saber. Então, é verdade. Entende? Verdade. Tipo, tu resolve uma questão e abre 35. Então, né? Mas tudo é válido, né? A gente vai trabalhando em cima, vamos lá. Aí tá escrito aqui. Os irmãos manipulados pela artimanha de uma deusa. Sua sofrida história chega ao seu clímax. Aí tem aqui uma fala que eu acho muito boa do Kurumada, cara. O irmão gêmeo mais novo, Canon, que apesar de trilhar o caminho errado, acaba trajando a armadura de ouro. O irmão gêmeo mais velho, Saga, que acabou tendo que trajar uma sobrepeliz, apesar de trilhar o caminho correto. Isso eu achei legal. Isso, entende? Isso se chama dualidade. Eu gostaria muito mais que a história tivesse sido melhor desenvolvida, porque daí eu ia chorar lendo esse negócio. Eu não me impactei tanto com isso, porque essa sacada é uma coisa que já estava no ar, né? Assim, uma coisa que a gente via desde o confronto deles na saga de Hades, né? Que o Saga reencontra o Canon, né? A ilusão do Canon, né? Na Casa de Gêmeos.
Assim, já tava meio que no ar essa ideia, né? Então, assim, mas realmente uma boa ele trazer de volta essa sacada, mas realmente foi baseado nisso que essa história foi feita, aparentemente. Com certeza. Mas escrito dessa forma, exposto dessa maneira, é um bom quadro, assim, saca? Fazia tempo que eu não pensava nessa história. O Cano era o cara desgraçado que virou a coisa de ouro, e o Saga, que era o deus na Terra, é o cara da sobrepelice, tá ligado? Achei bem bolado. Aliás, uma curiosidade que eu achei legal dessa imagem é que eu nunca tinha visto o totem da sobrepelice de Gêmeos, e o capacete é diferentinho, né, cara? Não é um baldão igual o normal. Achei curioso. Isso ficava mais evidente quando já tinha o Cloverleaf do Espectro, do Saga, né? Pode crer, nunca percebi. Mas ele, no mangá mesmo, parando pra pensar, como a gente que não teve a Saga de Hades em mangá por um bom tempo, né? Acabou sem ser no Brasil na década de 90, e a Herói começou a trazer os resumos da Saga de Hades, a gente via tanto aqueles resumos que tinham as imagens, né, do mangá, que a gente já sabia, assim, já era bem claro que as sobrepelizes não eram exatamente iguais. Sim. Eu achei essas diferenças serem mais pontudas, serem mais assim, né? E assim, pra quem manja alguma coisinha de mitologia, é interessante essa página dupla com um lado escuro e outro claro. Claro que a gente sabe que isso não foi pensado nesse contexto, tá? Isso foi pensado no contexto da história dos personagens. Mas a constelação de Gêmeos, ela rege o Castor e o Pólux, né? Que são, enfim, os gêmeos lá mitológicos, que são irmãos até da Helena e da Clitemnestra. E esses irmãos, eles nasceram em contextos diferentes. Dois são filhos de Zeus e 2 são filhos de homens mortais. Então, o que aconteceu com o Castor e o Pólux é que eles são gêmeos, porém, um é divino e o outro não. E um dos irmãos abdicou da sua divindade para que o outro pudesse viver tanto quanto ele, entende? Então, a ideia dos 2 irmãos é que enquanto um tá, entre aspas, morto, o outro tá vivo. E eles vão trocando, entendeu? Então é uma coisa bonitinha de se pensar, né? Que o Saga, ele acabou estando lá com Hades e o outro em cima fazendo o trabalho também, entendeu? Pode crer. E aí nós trocamos de página e somos apresentados aí sim aos marinas, né? Os generais marinas de Poseidon, né? A gente tem o Baian de Cavalo Marinho, nós temos o Caça de Limnads, o Io de Scylla, o Isaac de Kraken, o Krishna de Chrysaor e o Sorrento de Cirene. Olha a turma toda aí, ó. Falando deles, eles estão aí. Só um adendo pra vocês verem que essa página dupla dos marinas, falar, né? Por causa das cores que foram utilizadas, né? Que mais uma vez a gente vê os marinos com outras cores diferentes. Eu não admito o Sorrento ruivo. Pois é, o Sorrento ficou ruivo, as próprias escamas estão mais claras, né? Pois é, achei estranho. Que se assemelham às versões dos EX, né? Dos Wolfmyths que saíram mais recentemente. Estão mais clarinhas as armaduras, né? As peças da armadura. E é engraçado porque eu acho que quando saiu o Next Dimension, que tinha uma história, né? Ou Mistria, enfim, como quiserem. Uma história, ele tinha um cabelo azul assim e ele parecia muito o Isaac, né? Verdade. E agora o Isaac ele tá parece mais ainda. Ele parece mais ainda com o Kurumada. Acho que foi meio de propósito mesmo, entendeu? Mas antes de voltar, na verdade eu queria fazer um comentário sobre a página dupla, essa coisa do Saga, né? Que trilhou o caminho correto. Mas como que ele trilhou o caminho correto se ele traiu geral? Que traiu não, mas ele, né? O Saga considera que ele não foi culpa dele por causa do Lemuri? O caminho... Qual que é o caminho correto do Saga? Mas eu acho que ele tá falando aí, a referência, que o Saga, ele mesmo, ele teve que se vestir de espectro pra a vida e ajudar a avisar a Athena sobre a armadura dela e tal, e ajudar. Tá pensando mais pra frente, pra fazer um bem maior, ele teve que se vestir de mal. Entendi. Entendeu? Mas aí essa não é a diferença. Eu acho que essa é a referência. É porque pro Cano ele diz que trilhou o caminho errado. Então no Cano ele considera a história passada e do Saga com a história futura. Porque também é dualidade, né? Passado e futuro. Olha o... Tem dualidade pra todo lado, né? É luz e trevas.
E também porque dourado, espectro. porque o Saga é considerado, querendo ou não, entre os dois, o Saga é considerado o gêmeo bom e o Cano é o gêmeo só dá problema. E tem mais. Com essa história toda, a gente aprende que é lógico que as pessoas têm atitudes boas e más, não tô desconsiderando isso. Mas todos nós somos bons e maus ao mesmo tempo, entende? Então, né, uma pessoa que é considerada má pode acabar fazendo uma coisa boa, e uma pessoa que é considerada boa pode acabar fazendo coisas ruins, entende? Que é o caso deles. Ao longo da trajetória do Canon, ele também não diz para as pessoas que ficou bonzinho de repente. Né? Ele, de fato, quando ele fala com os cavaleiros e tal, tirando o momento dele com o Milo, né, de fato se prostra diante dele e deixa ser atacado, né? Tirando aquele momento ali, ele não diz pros outros que, olha, eu virei bonzinho total, eu tô contrário, aqui, né? enfim. Né? Ele acho que, se não me engano, ele chega até a dizer em algum momento pros Cavaleiros de Bronze mesmo isso. Ele tá lutando do lado dele lá, porque tá fazendo... Ele tá na jornada dele de expiação dos pecados dele, né? Mas ele não se considera uma pessoa boa ainda, entendeu? Então ele ainda continua pra ele, né? Ele é o vilão que tá sendo... Sim. aliado. Ele no inferno, junto com o Shiryu e com o Yoga, ele não é amiguinho da galera, né? Ele vai indo junto, mas... ele é bem o vilão que se une ao bando mesmo, sabe? Aí a tropa de generais, né, tá ali ouvindo o que o Canon tá dizendo, né, o que o dragão marinho tá dizendo. Ele diz que muito em breve o Imperador do Mar, Sua Majestade Poseidon, chegará neste tempo. Finalmente o momento da Guerra Santa contra o exército de Atena chegou, né? E aí, onde está Julian Solo nesse momento? Ele não desceu pro templo ainda? O que tá acontecendo com o Julian Solo nesse momento? Não, aí ele ainda não foi ainda trazido não para as profundezas. Tá naquela fase de eles estão sendo reunidos, mas ele ainda não foi. A Tétis não foi lá buscar ele ainda não. Ainda tá lá, mas o Poseidon tá no corpo dele, já cresceu, já aconteceu toda a batalha, mas aí são instantes antes da coisa toda começar, aparentemente. Entendi. Entendeu? Então o Poseidon chega bem em cima da hora mesmo. Ele ainda tá dormindo, ele acordou atrasado. Tá atrasadíssimo, Poseidon. Porque na série é meio assim, né? Assim também, se você parar pra pensar no mangá, acabou as 12 casas, a Saori vai pra uma festa no Julian Solo, aí ela encontra com ele lá, ela é sequestrada, o Aiolia vai salvar. Verdade. O Aiolia vai salvar ela, né? Logo em seguida, ela volta pro Japão, tem toda aquela coisa do Sorrento e tal, ela é levada para as profundezas e aí ela encontra o Julian. É um período de tempo muito rápido, né? Entre o Julian despertar, isso no mangá, né? Entre o Julian despertar com... entre aspas, né? Despertar com Poseidon até de chegar lá, dizer que ele é Poseidon logo depois da festa, né? E leva aí pras profundezas, logo depois a Saori vai pra lá. Ele encontra o tridente logo depois de tomar o fora da Saori, não é? Pois é. Tomou fora. Naquela festa lá de aniversário dele lá. Sim, exato. No anime dá a entender que tudo aconteceu, não fica muito claro. Passou-se um tempo muito maior, né? Entre o final das 12 casas e os acontecimentos da saga de Poseidon. Tanto é que o Julian teve tempo de despertar, descer outras profundezas, conhecer os marinos, resolver. E depois aconteceu tudo aquilo. Então, assim, no anime o tempo parece muito maior. No mangá eu acho que o tempo parece menor. Entre o Julian saber que ele é Poseidon e ele ir até lá e começar a batalha. E começar a batalha, né? Sim. É muito mais rápido. No mangá é tudo muito mais rápido. Aí eles estão aqui falando, né? O Canon diz: preparem-se para o começo da batalha, posicionem-se junto a cada um de seus pilares. Cada um de vocês dará o melhor de suas habilidades. Aí todo mundo diz, tudo bem, não sei o que lá, e todo mundo vai embora para os seus pilares. Tá aqui o Canon falando consigo mesmo. Esse momento finalmente chegou. Quanto tempo estive esperando desde aquela ocasião? 13 anos. 13 anos. Até na parte de Poseidon tem 13 anos. Famoso 13 anos. Todo lugar que tem é 13 anos. Com isso, a minha ambição também finalmente será... Mas aí ele percebe que tem alguém, Nicole. Tem o Isaac de Kraken. Ah, cara... Eu achei legal isso, porque a gente tava no último Origins, a gente chegou a comentar, será que o Isaac vai ter alguma coisa? Será que vão fazer alguma coisa com o Isaac? Que o Isaac sabia? E teve. É porque no anime, no mangá, o Isaac que fala pro Hyoga quem tava por trás de tudo. Então ele já conhecia. Embora tenha sido inútil, né?
essa informação. Informação. Porque o Yoga, pra que o Yoga ia saber? Pra quê? O Yoga não fez nada com essa informação. Contou pro Yoga, o Yoga não contou pra ninguém. Não, ficou assim, legal. Muito bom, é verdade. E Yoga. E o Yoga nem sabia, assim, beleza, tá, e aí? Exato, né? Se isso era pra assustar os cavaleiros, dizer, não, o cara é irmão do Saga, ele é tão forte quanto, beleza. Mas tirando isso, o Yoga não fez nada com essa informação. Ele devia sair correndo e avisar o Ikki. Ikki do céu! O pobre do Ikki chegou lá sem nem saber de nada, o Ikki. Pois é. Foi mais uma informação pro leitor e pra quem tá assistindo do que pros próprios personagens, na verdade. Total. Pois é. E é uma informação mais ou menos, porque ele fala de um jeito assim que não fica claro, né? Quando você lê pela primeira vez. Só depois que aquela informação vai fazer sentido quando o Ikki descobre, né? É um mistério só para o leitor. Mas a gente tá vendo aqui que o Isaac ficou pra dar, né? Falar com ele. O Canon Isaac de Crack ainda está aqui. O Isaac diz... ele pergunta, né, o que ele tá fazendo ali, o que ele quer. O Canon pergunta pro Isaac. E diz que se tinha alguma coisa preocupando ele, pra ele dizer sem hesitar. O Isaac diz... Dragão Marinho, quem diabos é você? Aí o Canon fica pensativo e tal... E ele comenta que ele achou que ele ia fazer uma pergunta útil. Olha que debochado, Canon. E ele diz que é o líder do exército de Poseidon, que ele é o general do Atlântico Norte, a quem o grande Poseidon concedeu autoridade absoluta. Ninguém mais além do Dragão Marinho. Eu gosto da conversa. Queridinho do chefe. Mó mentira, não falou com ninguém. E mete essa que o cara deu com autoridade absoluta. E todo mundo caiu nesse papinho. Porque ele chegou primeiro, né? Ele foi o primeiro que tava lá. Exato, pode crer. Já tava com as escamas, né? Eu postei com ele, né? Então, assim, pô, o cara não ia estar aqui se não fosse, né? Então... É engraçado, né, cara? Como tem um pouco do Saga, né? O Saga falava, não, a Athena tá aqui atrás. Eu falo com ela todo dia. A Canon também, né? Mesmo jeito. A maçã não cai muito longe da árvore. Os caras são engraçados, né? E aí o Isaac diz que realmente ele é o Dragão Marinho, tem autoridade absoluta e tal. Entretanto, ele fede a cavaleiro, Nicole. Então. Eu adorei, cara, essa frase, cara. Muito boa. Sabe o que eu fiquei pensando? De como é que ele sabe o cheiro de um cavaleiro? Vamos começar por aí. Mas aí tem uma explicação, ele vai lá na frente. Não, e não é o cheiro, né? Ele fala o cheiro, mas não é. Sim, eu sei que é óbvio que não é o cheiro, né? Mas tô brincando. Mas sabe uma coisa que eu acho legal? É que, claro, o Alan, né, trouxe a coisa pra nós aqui, cavaleiro, mas se você pensar na fala original, você fede a santo. Que isso, papai? Por isso que na tradução eu deixei Sagrado Cavaleiro. Quem que momento de ter uma referência ao fato deles serem os santos, né? Porque na minha tradução eu adoto a que em português se usa, né? Do cavaleiro e tal. Sim. Mas eu gosto também de trazer o Sagrado Cavaleiro que em algumas versões da dublagem antiga já foi usado também. Porque aí meio que combinam o antigo com né, o original. Então, assim, eu acho que dá pra ter um meio termo ali, entendeu? Sagrado Cavaleiro, Sagrada Armadura. Sim, não, total. É que você fala, você fede a santo, é engraçado porque, assim, você indo fundo na coisa, santo é uma coisa maravilhosa, sabe? É uma coisa estupenda, é um sincretismo que eles pegaram, assim, que é sântido, santidade, etc. Aí você fede a santo como se santo fedesse, sabe? Achei curioso essa escolha de palavra. Me lembrou, sabe o quê? Cara que era aquele cara do Sensei Ômega, o Miguel de Cano de Caça, sim. cheirava e farejava o cosmo das pessoas. Ele realmente farejava o cosmo, pois é. Literalmente farejava o cosmo. Aí lembrou isso aí, entendeu? Como se fosse uma coisa que é possível mesmo. Eu não sei se ele cheirou. Esse deve cheirar, com certeza. Mas acho mas assim, o Isaac meteu uma... meteu diretamente como se de fato, né? Sim. Porque, tipo assim, quando o cosmo se manifesta na pessoa, como é que você se manifesta? Quem é um humano normal, né? Tem uma assinatura. Às vezes é visual, a pessoa consegue se manifestar visualmente, você vê aquele brilho na pessoa, aí a visão, você capta pela visão, né? Às vezes é pelo som, como é o caso do Sorento, que se manifesta através do som, né? E você escuta o cosmo. Às vezes é pela
pelo cheiro, de repente, também. Pode ser. A gente tem alguns exemplos também. Sentir o cheiro de cosmo, né? É engraçado isso. Sim. Pode ser. De repente isso pode estar de fato, apesar de ser metafórico, pode ser também de fato real, né? Mas tem muito dessa coisa do diálogo quase mafioso, sabe? Essa coisa de você ter fédia italiano, sei lá, umas coisas. Tem muito filme de máfia, assim, sabe? É muito engraçado. O cara não tá fedendo, mas é só pra deixar o clima ruim entre a galera. Eu achei muito bom o Isaac. E aí ele diz, Dragão Marinho, você sabe muito bem que no passado eu fui treinado por um cavaleiro no norte da Sibéria. Olha aí, conectando. E ele sabe do riscado, ele conhece. Pois é. Ele conhece, principalmente o Cavaleiro de Ouro, né, cara? O que eu achei interessante aqui dessa informação, antes de continuar, é que o Isaac disse que eles sabem muito bem, o Canon sabe muito bem. Então é quase como se o Canon soubesse tudo da galera, assim, sabe? Dos Marinas. Tivesse ficha de cada um deles, de onde veio, o histórico, né, e etc. Como se fosse o chefe mesmo, né, o líder deles, assim. Achei curioso. E aí o Isaac diz, por isso que eu me dei conta, o cosmo que eu sinto sair do seu corpo, dragão marinho, não seria, na verdade, um cavaleiro? Além disso, não um cavaleiro qualquer. O cosmo que eu sinto de você é o supremo de ouro, é o cosmo de um cavaleiro de ouro. Porra, aqui o Kurumada mandou bem. Tenho que concordar que, olha, o Kurumada... Mas aí eu tenho uma pergunta, tá? Bolou bem, Nicole, bolou bem. O que exatamente na personalidade ou no cosmo do Canon definiria ele como um santo? É o cosmo, Nicole. Eu acho que é o cosmo. É o cosmo dele. Mas o que no cosmo dele? Porque até então... O cosmo dos cavaleiros é de cavaleiro. De santo, aquelas coisas que a gente não sabe, né? Que a gente não tem essa... Que os personagens dizem ter na obra. No mangá, no anime, eles falam de um jeito como se... Cada cosmo você sente de uma forma diferente. Exatamente. O que eu pensei, tá? Quando eu li isso. Eu pensei aquela coisa assim. Existe algo no cosmo dele, né? No cosmo do Canon, que eventualmente vai fazer ele vestir uma armadura de ouro, que é o que acontece depois. E pode até ser também. Claro que não é isso que o Isaac sabe, entende? Não, mas parece pode que ele percebe uma minúcia ali que a galera não tá vendo. Pode ser válido essa interpretação, porque de fato o Saga coloca que o Canon é a pessoa que substituiria eles se ficasse ausente, né? Assim, o Canon tem um potencial, ele nasceu sob a proteção da constelação de Gêmeos também. Ele também é um cavaleiro de ouro, né? Tecnicamente. Só que ele é um sobressalente. Total. Eu pensei que talvez, sei lá, tivesse alguma coisa no cosmo do Canon que fosse similar de algum jeito ao cosmo do Camus. Porque o Isaac treinou com o Camus, então... mas é isso. Na comparação é isso, mas entende? Tem alguma coisa ali que tá rolando que ele percebe que é parecido com o cavaleiro que ele já conhece. Isso exatamente. Eu captei, Mas o que seria isso? Porque até então o Canon só fez cagada, entende? Essa é a minha... Mesmo o cara que faz cagada, ele ainda tem cosmo de santo, de guerreiro, de cavaleiro. Então. O Ikki é um cosmo cheio de ódio, odiento, mas ainda é um cosmo de cavaleiro de Atena. De cavaleiro, sim. E eu acho muito curioso, porque se a gente lembrar em Alma de Ouro, por exemplo, quando o Ayora desperta o cosmo dele lá pra Lífia, a Lífia fala, nossa, então assim é um cosmo de um santo, de cavaleiro. Porque ela tá acostumada com o cosmo do Guerreiro Deus, que é diferente do santo, que é diferente do Spectre, que é diferente do Marina. Né? Eu acho muito legal isso. Né? Mas aí eu entro em uma outra discussão que não tem a ver necessariamente com o Canon. Mas o que diabos aconteceu no Hades para as pessoas acharem que os santos de Atena iam abandonar esse cosmo maravilhoso deles e fazer alguma coisa que beneficiasse o Hades? Chegaremos lá, Nicole. Entendeu? Chegaremos lá. Isso a gente vai. Chegaremos lá. Outra coisa que eu ia mencionar também, entre essa similaridade entre os Cavaleiros de Ouro também, Cosmo, é o fato de que quando você vê na saga de Hades, tem um cérebro do Mundo das Lamentações e tal, eles emanam o Cosmo juntos, tacam, e naquela hora o Cosmo deles parece uma coisa também, né? Quando eles usam o Cosmo para trazer a luz do Sol ao inferno, né? Eles de fato, eles têm uma essência parecida, né? Não sei se tem a ver com a constelação. Ressoam, tem essa coisa de ressoar. Eles ressoam parecido. Então, mesmo tendo diferenças de poder ali, eventualmente,
Mas eles, em essência, eles têm uma coisa parecida, né? Sabe o que eu pensei também, agora falando isso? Que é um pouco, de novo, essa coisa dos gêmeos, né? Porque eles são energias complementares. Um não funciona sem o outro, entende? Então, eu acho que faz sentido os dois serem necessários pro negócio de abrir lá o Muro das Lamentações, porque eu nunca entendi, na verdade, por que não eram 2 Cavaleiros de Gêmeos desde o começo, entendeu? Claro, talvez o Kurumada já tenha pensado isso desde lá dos primórdios, entende? Vou colocar uma treta aí no meio dos dois, mas no fim da história toda a galera vai perceber que um não funciona sem o outro, que na prática é isso que tá acontecendo, que é o que a gente vê ali. Enquanto um tá lutando na parte de baixo, né? Tá lutando pelo lado do Hades, mas ajudando a Athena, o outro tá lutando efetivamente ao lado de Athena. Então são energias complementares. Isso eu entendo. Uma das coisas que eu acho legais assim, nessa adaptação da Saga de Inferno, né, é que, né, nesse ponto do Muro das Lamentações, justamente a alma do Canon e do Saga, elas se fundem, né? Quando o Canon derrota o Radamantes, ele também vai lá pra junto do Saga e os dois viram um só, dá a entender que os dois se juntaram naquele momento. No anime, pelo menos, isso fica bem claro. No mangá não acontece essa cena, mas eu acho legal essa... É uma boa ideia mesmo. Porque casa com isso que a Nicole tá falando. E aí ele manda o Isaac, né? Diz essa história do Cosmo de Cavaleiro de Ouro. E aí o Canon fala, olha, cara, se você insistir tanto, vou responder a sua pergunta. Observe muito bem. E aí ele faz uma explosão galáctica, Nicole. Porque ele copia o Saga em tudo, né? Ô, louco. Aí o Isaac tenta, né? Revidar com a sua aurora boreal. Aí voa o elmo do Isaac. Bonito. E a gente tem a imagem dos dois ali, basicamente de lateralzinho, né? Boa imagem, inclusive, do dragão marinho enfrentando o Isaac. Aparentemente ninguém sentiu essa enorme explosão de cosmos. Né? Os outros marinas, será que não sentiram? Ué, gente, o que tá acontecendo lá? Começou a brigar e ninguém disse nada, né? Exato. Conveniência de roteiro. Assim, a gente, né, deixa passar, mas tudo bem. E aí o Isaac tá sofrendo aqui, né? A gente vê que o elmo dele cai no chão. Ele diz que é um poder devastador. E o Canon diz assim, como era de se esperar, não foi à toa que ele recebeu os ensinamentos do Camus de Aquário. Olha o Camus aí, Nicole. Camus até quando não tá é mencionado. Até quando não tá, ele tá. Foda. Inconveniente, né? Ué, ele é o grande mestre. E aí o Canon diz que apesar de ter maneirado com ele, né, daquela segurada na explosão galáctica, é admirável que ele tenha bloqueado o poder da técnica dele com a técnica do Isaac. A gente vê ali as marcas, né, que ele foi arrastado e o Canon não foi. E que era louvável. Aí o Isaac diz que a explosão galáctica é a poderosa técnica de Saga, que se rebelou contra Athena e há pouco tempo se suicidou. Ou seja, como que o Isaac sabe tudo isso? Eles ficam de olho na parada? Deve ser, né? Eu acho que pelo fato dele ter sido treinado pelo Camus, eu acho que ele já meio que manja, entendeu? Como é que a estrutura do santuário lá funciona, assim. Claro que isso não é dito, né? Então... Era uma questão que existia desde o clássico também, né? Porque quando o Isaac encontra o Yoga, ele fala como se ele tivesse assistido a tudo que aconteceu. Sim, né? Exato. A fofoca rola solta. A gente ficou se perguntando como é que ele sabia de tudo que estava acontecendo lá, como é que ele sabia. Sim. Porque, tipo, é uma história, não é o tipo de coisa, a traição do Saga, a revolta do Saga, não parece o tipo de coisa que teria vazado pra fora do santuário, entendeu? É meio estranho isso. Não faria sentido ninguém contar isso, né? Nossa, ficou sabendo que o Saga traiu. Não, mas eu acho que por uma questão de técnicas, eu acho que não teria problema. Porque... Não, dá pra saber, né? Não, o que eu falo é, mas assim, seria muito legal eu saber como que o Isaac sabe disso tudo, né? Qual é a rede de informação dele? Como é que... Porque, tipo, a gente vê que o Canon, aí vem outra... A gente vê no capítulo passado, que o Canon percebeu quando o Saga morreu, né? Sim. Ele sentiu aquilo. Mas eu não ficou claro se o Canon conseguiu ver a cena toda, tudo que aconteceu. Não, sim. Né? Mas ele ficou sabendo, de um jeito ou de outro ele soube que por causa disso. Ele foi lá, ele encontrou a Cat, entendeu? Tem tudo isso. Agora, o Isaac é um mistério. Como é que ele sabia tanto do que aconteceu?
E no anime ainda mais, porque no anime ele sabe que o Yoga matou o Cristal, matou o Camus. Então ele sabe de tudo, cara. E ele sabia do Cano. Então ele é um personagem que, de alguma forma, ou ele vai atrás da parada, ou a galera conta tudo pra ele. A Tets pode ser essa personagem, porque a Tets é mais ou menos o elo, né, entre o plano do Poseidon, né, caramba, como é que chama? O Templo Marina, e as coisas que acontecem lá em cima, né, imagino eu. Então, eu gosto de ficar imaginando, né, como é que ele imagina. Porque o Canon não ia falar isso pra ninguém, né? Não ia falar que, o Saga, não sei o que lá, ia ser a técnica. É essa informação que o Isaac tem, né? Uhum. E eu acho curioso porque ele acha que o Saga deveria estar morto e que ele reviveu nesse lugar, né? Ele considera que ele acabou de morrer e voltou pra cá. E isso é o tipo de diálogo, parece que o Kurumada copiou e colou o diálogo quando enfrenta o Canon. Porque quando o Ikki enfrenta o Canon, ele tem a mesma sensação. Tá? O Canon dispara nele a explosão galáctica, né? O Ikki já sabia que tinha recebido aquele golpe, né? Verdade, né? Então, assim... Pois é como se for... Essa luta, esse encontro, pra verdade, a cena toda do Isaac com o Canon, parece uma mistura do encontro do Canon contra o Sorrento, quando o Sorrento desconfia dele. Lá pelas tantas, o Sorrento chega a perguntar pro Canon sobre a natureza dele, né? Porque como é que será que ele é mesmo? Você mesmo tá mesmo do nosso lado, tá mesmo seguindo as ordens de Poseidon? É isso que o Poseidon queria mesmo, essa luta toda era o que o Poseidon queria mesmo, é uma coisa que você queria, né? Então assim, só que o Sorrento e o Canon não chegam nas vias de fato, né? Eles não chegam a se enfrentar, porque o Sorrento fica meio intimidado, né, de fato, e também tá acontecendo outras coisas, né? E eles têm que se distrair e se dispersam pra isso. Mas o Isaac, depois ele enfrenta o Canon e parece um confronto do Canon contra o Ikki, né? Onde o Ikki sente aquela familiaridade com o Canon por causa do golpe, né? E o Ikki, de fato, tomou o golpe no mangá, né? Tomou a explosão galáctica. No anime, ele tomou um golpe poderoso. A referência do Ikki é o Cosmo em si, não simplesmente a técnica, né? Mas o Isaac duvida geral aqui, né? Duvida não, ele vai ter certeza aqui. Mas o que eu achei curioso nessa coisa dele ter revivido nesse lugar, do Isaac pensar que de repente o cara morreu e reviveu aqui, porque de uma certa forma o plano do Poseidon, o plano que eu digo assim, o templo submarino, é como se fosse um outro mundo também, né? Tem o mundo da Atena e tem o mundo do Poseidon, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso, eu tinha pensado no Poseidon só como se fosse embaixo da água do oceano e pronto. Não como um mundo à parte em que, de repente, o cara morre e pode reviver aqui, saca? Não reviver, mas reencarnar, sei lá, no mundo do Poseidon. Eu fiquei pensando nisso e falei, caraca, que interessante isso. Eu acho que o conceito, assim, talvez o conceito, até que o Kurumada queria... Teve questões iniciais, né, do Kurumada desenvolver o Poseidon. A saga de Poseidon, ele tinha outras ideias e tal. Talvez, isso a gente vê até pelo bonequinho, né, os primeiros bonecos da Bandai que tinham o Canon, né, na verdade não era o Canon, era o Saga. Quando você vê, era o Saga maligno que tinha por trás, debaixo da, né, era o Saga com cabelo cinza, com os olhos vermelhos, né. E eu fico pensando se o que o Kurumada tinha em mente naquela época, e talvez o anime também seria assim, seria o que tá acontecendo hoje com Sentia Show. Quando o Saga morreu e o lado maligno prendeu e foi reencarnar, tomou forma no exército de Daenerys, né? Então, assim, talvez a ideia fosse exatamente essa no passado. Mas eu não sei se aplicaria muito, porque até em Ares é um pouco estranho, embora ela tenha muita coisa, muitos subterfúgios, assim, né? Eu imagino que o Kurumada tenha mudado justamente porque colocar em prática é difícil explicar. Como é que tu vai explicar que Poseidon tem abrangência em uma área que é propriamente de Hades, entende? É esquisito, assim. Pois é. E a solução de ter um gêmeo é mais legal. Do jeito que Senseiya é colocado, que Hades é mal, entre aspas, dá pra entender, né? Que Ares tenha conseguido ali alguma brecha e tal. Agora, Poseidon seria muito esquisito, porque eles combatem pela mesma coisa, né? Eles combatem pelo... né, por dominar ali a parada e tal. E seria muito não que estranho, Ares também não tenha essa mesma ideia, mas...
Talvez fosse aquela coisa assim, mas Ares é uma deusa menor, né? E Poseidon não é menor, né? Que Hades, eles estão no mesmo patamar, então. Mas aí o Canon, né, fica puto, fala pra ele não confundir com o estúpido irmão mais velho. O Canon tem um sério problema com o irmão. Nunca pode ser comparado, que ele fica pistolíssimo. É coisa de gêmeo. E aí o Isaac diz, nossa, irmão mais velho não pode ser. Aí o Canon diz, não, isso mesmo, não há nenhum problema se eu te revelar. Eu sou o irmão gêmeo mais novo de Saga, sou o Canon. Canon, o irmão mais novo de Saga, fica surpreso o Isaac, né? E aí o Canon diz, é claro que não tem nada a ver com ele, Saga é Saga e eu sou eu. Canon é Canon. E aí o Canon diz assim, agora mesmo, ambos somos leais marinas do senhor Poseidon. Não foram reunidos aqui os herdeiros generais para purificar a superfície corrompida? Pergunta ele. E aí o Isaac tá lá pensando na vida e o Canon vai embora dizendo que só teremos que acabar sem piedade com todos aqueles que tentarem evitar isso. Isso bastará, Isaac. E aí o Isaac fica pensando ali. Mas Canon, você é um homem cheio de mistérios. Até onde deveria acreditar em você? Não tenho resposta. Sem dúvida, tal como esse homem já disse, não tenho tempo para pensar nisso. Só teremos que dar o nosso melhor de nossas habilidades perante a Guerra Santa. Então o Isaac descobre e deixa passar, né? Deixa rolar, porque também o negócio tá acontecendo, né? E como ele deixa bem claro, não tem tempo pra pensar nisso. Mas eu acho curioso porque, assim, ok, acho justo duvidar do Canon, né? Porque ele é irmão do Saga. Mas eu também fui um postulante a santo, né? Então, se eu posso ser o Marina, por que não pode ele também ser o Marina? Principalmente que ele é super poderoso, etc, né? Então, eu achei ok, assim, saca? E aí, nós temos aqui uma colagem, né? Pouco depois, a Guerra Santa começou e a gente vê várias imagens do mangá clássico. Eu acho que é do mangá clássico, né? Sim, sim. Não foram redesenhadas. A gente tem uma baita colagem aqui, né? Com todas as batalhas que aconteceram. Ou seja, não mudou nada, todo esse diálogo, tudo isso que aconteceu não fez diferença alguma, né? É dito que o resultado da Batalha Mortal foi que os Cavaleiros de Bronze destruíram um por um os 7 pilares e logo veio a destruição do suporte principal. E aí, uma cena aqui, aquela cena da Saori com a ânfora, dizendo pra ele, por favor, voltar, que ele já perdeu. E o Poseidon diz que não perderei meu tempo discutindo mais. E joga o tridente nela, que é a cena que o Canon se joga na frente da Saori pra salvá-la, né? Então o Kurumada aqui considerou que tudo que ele contou no mangá clássico, né, era suficiente pra ele mudar de ideia, vamos dizer assim. Né? Ele achou que não precisou inserir, além do que ele já colocou, mais coisas ainda pra fazer ele mudar de ideia, então não alterou absolutamente nada na Batalha de Poseidon. A gente tá vendo o Seiya ali, o Seiya piscando o olho pra variar, é impressionante. Eu vou ficar com isso na minha cabeça pra sempre. É o esforço, você vê aquela coisa que eu falei, parece que é o esforço que o Kurumada vê que o Seiya tá sempre sofrendo. Só ele se esforça. O Seiya tá sempre em sofrimento. Sempre o cara com o tridente no peito e não tá piscando. Ah, meu Deus. Aí ele toma o tridentão, né? E o Canon diz pra Saori, Atena, tudo isso foi causado por meus pecados. Por favor, perdoe-me. Aí tá todo mundo lamentando ali o Canon e a gente vê que tudo rui. Ruínas do Templo de Poseidon. A gente tem aqui uma bonita paisagem que a gente vê lá em cima o Templo de Poseidon, né? Uma grande rocha. Não é o Cabo Sunion ali? É o Cabo Sunion, eu acho que é o Cabo Sunion. Tá até uns templozinhos lá em cima, umas ruínas. É onde a gente vê no anime, lá em cima observando tudo. É onde eles ficam lá em cima observando tudo. E aí o Poseidon é salvo pela Tétis e tal, eles ficam lá em cima. Então, enquanto eles estão lá em cima, o Canon ficou lá embaixo. E aí ele tá na praia, desperta na praia. Isso. E ele tá aqui acordando na praia, né? Percebe que tá vivo, não tá entendendo nada que tá vivo, né? E ele diz que novamente ele foi resgatado pelo poder de Atena. E ele não tem dúvida nenhuma disso, e ele já diz que não merece seguir com vida, que ele também vai acabar se matando como fez o Saga. Que é só isso que ele pode fazer pra limpar os pecados
que ele cometeu até agora. Acho curioso como ele chega à mesma conclusão do Saga que... Ele ia se matar do mesmo jeito. Eles do mesmo jeito. Caceta, esses dois, né? Aí quando ele vai se matar, a Kerr, a gente vê que a Kerr tá lá em cima vendo tudo, né? Dizendo que o Kanon pode morrer por suas próprias mãos, que ele já cumpriu o propósito dele. Mas que propósito? Porque ela não tinha nenhum propósito pra ele, né? O propósito era causar a parada do santuário, né? Ah, sim. Era enfraquecer a Athena ainda mais, né? Ela viu o quê? Eliminei uma pessoa que causou um trauma no santuário, né? Ali que é o Saga. E ainda meio que ferrei a Athena e tudo mais. Sim. Ela poderia ter continuado com o Kanon ali, entende? Mas como ela viu que, tentei, isso aqui não deu, tanto faz, entendeu? Se o cara se matar, pra mim não faz diferença nenhuma. Então, mas é que essa do Kanon não foi nenhuma tentativa dela. Foi tudo Kanon, não foi tipo ela que instigou deixou. ele. Ela, quando eles, no final do Origins, né? Quando o Kanon enfrenta ela, né? E ela fica assustada e desaparece, ela pensa em voltar e matar ele, porque ela, segundo ela tem condições disso. Sim. Mas e ela aí para ela e pensa. Não volta. Ela para e pensa, não, pera aí, esse cara se acha um malvadão, quer fazer alguma coisa contra os cavaleiros. Sim. Vou deixar. Deixa ele ser mais um pra tentar enfraquecer o exército de Athena e vamos vendo o que dá, né? E aí a Kerr tá comentando justamente isso. Sem dúvida, os resultados obtidos graças ao trabalho deste sujeito foram superiores ao que ela havia imaginado, né? Já que Poseidon e Athena caíram em ruína juntos. Os exércitos encontram-se em estado de destruição. Isso quer dizer que graças a isso o exército de Hades poderá conquistar a superfície da Terra sem perder tempo. Mal posso esperar pela ressurreição do Sr. Hades. Aí vem um erro dela. No entanto, só por precaução, talvez eu deva tramar um pouco mais. E sai dando risadinhas. Aí, quem tudo quer, né, Nicole? Então, é engraçado porque o lugar onde a Kerr tá, ela tá de novo lá no Cabo Sul, lá em cima. Quem tudo quer, tudo perde. Né? Se a gente transportasse essa cena pra um anime, ela ia estar justamente nas costas dos cavaleiros olhando pro mar, né? Naquela cena lá tirando a clássica. Foto. É verdade. Tirando a foto, ela lá atrás. Aí cortamos aqui para a próxima página, nós temos o mapa do mundo das trevas. Dentre muitos dos seus infernos, há um lugar que é mais profundo, escuro e frio. E é a 8ª prisão, onde são jogados aqueles que se rebelam contra os deuses. O Cocyto. Aí tá cheio de cabeça aqui. Nós estamos vendo o Saga. Olha o Saga. E aí a Kerr aparece pra ele, né? Diz que é Kerr, mesmo que diga, ele não vai lembrar. Mas ela diz que pode estar pensando em tirar ele dali. E aí ele pergunta que... Só que tem uma condição. Ela quer a cabeça de Athena. É sempre esse papo, né? Traga minha cabeça de João Batista. Olha aí. Verdade. E aí a Kerr diz que ela vai tirar imediatamente ele dali, né? E que não é só isso. Se trouxer a cabeça de Athena, se pedir ao Sr. Hades a vida eterna, ela será concedida. Do contrário, continuará contorcendo-se de dor neste inferno de gelo chamado Cocyto por toda a eternidade. Aí o Saga diz que é uma grande besteira, tomar a cabeça de Athena, ninguém faria algo assim. Aí vemos vozes na escuridão dizendo que faz, eu faço, eu farei. E é o Máscara da Morte, o Afrodite. Que sacanagem. Achei mancada fazer isso, mano. Mancada. Mas aí foi justamente pra ilustrar, é triste, mas assim, foi pra ilustrar o que a Kerr, o porquê que a Kerr se atreveu a levar esses cavaleiros, a chance de trair a Athena, porque no entendimento dela, os seres vivos que estão ali estão sofrendo, então as almas estão em sofrimento. A ideia é essa, né? Então assim, qualquer ser vivo daria o que fosse, faria o que fosse. Pra sair daquela situação, isso, pra sair dali e ter uma nova chance de viver. Então, assim, esse é o conceito de mesmo os cavaleiros serem tentados por ela, né? De tamanha sofridão que é ficar ali, né? Eu acho essa uma ideia muito boa, mas eu acho que nunca conseguiram passar isso muito bem. O anime, o Cocyto é horrível no anime, nossa, que é muito feio. E no mangá também não é, assim, a gente vê eles sofrendo de frio ali, mas
podia ter mais coisas assim, sabe? Mostrando quão horroroso é ficar em Cocito, sabe? A gente não tem essa noção. Aí quando o Death Mask fala, eu faço, parece que ele tá sendo um babaca, entendeu? Aham. Né? Não, é que também é um mangá que não te dá tempo, né? Exato. Não tem páginas suficientes pra elaborar esse tipo de coisa. Mas a ideia é essa. Mas mesmo, aí né? faz sentido porque a Care é uma personagem que tá ligada à morte, Legal. tá ligada a levar as almas pros caminhos e tal. E, enfim, né? É da galera lá do Hades, então faz sentido que ela ofereça alternativas e tudo mais. E ela consiga ter esse poder Mas pra tirar ao mesmo tempo é curioso que ela faça isso sem autorização do Hades, por exemplo. Ela não faz tudo sem autorização do Hades, né? Ela não, mas as outras coisas eu até entendo. Ela tá fazendo intriga, tá tramando e tal. Sim, agora, mexer no âmbito de Hades, pode crer, entendeu? Pode crer. Porque, por exemplo, quando a gente pensa lá na história do Orfeu, tá? Só pra dar verdade. uma, né? Na verdade, o Orfeu, ele toca o coração da Perséfone, não do Hades. E ela também tem que pedir autorização pra ele. Tipo, deixa ele ir, sabe? Deixa ele levar ela, entendeu? Então, é claro que a Perséfone, ela tem um âmbito muito grande. A Perséfone é a única pessoa que exerce alguma influência no Hades. É a Perséfone. Né? Só, né? Não respeita mais ninguém. Sim. Mas, ao mesmo tempo, né, o Hades mitológico, ele é uma divindade muito neutra. Ele não interfere tipo assim, morreu, acabou, entendeu? Deixa a pessoa lá. E aí, claro que ele tem que, né, controlar ali o funcionamento do... Porque imagina, se todo mundo vai sair morre e todo mundo sai do inferno o tempo inteiro, entendeu? Não é assim que funciona. E a Perséfone, ela é tocada pelo Orfeu, né, pela música dele e tudo mais. E aí ela, né, e aí, libera o cara e tal, né? Libera pra ele levar a mocinha de volta. E aí ela impõe a questão dele não poder olhar pra ela, enfim, né? E é muito esquisito ver isso, né? Uma outra divindade que tem influência, lógico. Porque assim, eles já estão no inferno. Se fosse o caso assim, dela estar levando eles pro inferno e aí ter essa ideia brilhante no meio do caminho, seria outra coisa, entendeu? Eles ainda não chegaram lá, eles ainda não estão no seu local de sofrimento eterno, né? E que eles teoricamente passariam a eternidade ali. Sim. E outra coisa que eu também me pego nessa história toda, que daí não tem a ver com essa cena em particular, mas que me incomoda, é que, apesar de ter tido essa oportunidade de fazer esse trabalho com esse mangá, não me explicaram ainda da onde veio a motivação para o Canon mudar de ideia. Sim, Mudar de ideia, porque, se diz assim, ali defender Saori. Defender a Atena do nada, entende? Até sim, então tava tudo certo, ele tava defendendo Poseidon, ou no limite tava defendendo ele mesmo, e do nada, nossa senhora, Atena me salvou, porque alguém falou pra ele que a Atena salvou ele, entende? Sim. Não me convence isso. É muito rápido. Não ficou muito claro, nem no anime nem no mangá, eles deixam essa coisa de que o Canon, ele sempre sentiu um cosmo salvando ele, né, quando ele tava se afogando no Cabo Súnio e ele não sabia de quem era, né? Então ele pressupõe, né? Ele acaba depois descobrindo, ele acaba realmente de fato sabendo pelo wiki, né? Que aquele era o Cosmo de Atena o tempo todo salvando, mesmo bebê ela salvava ele, que é bem forçado de fato, né? Foi um deus ex machina imenso ali pra fazer o Canon virar bonzinho, né? Exato. Por isso que eu não me convenço também, eu também acho que é muito fraca isso vem desde o mangá. Essa coisa do Canon do nada ficar bonzinho só porque alguém contou pra ele que era a Atena que salvava ele, entendeu? Se fosse uma coisa assim, com mais tempo, que fosse várias vezes, que ele fosse percebendo isso e que isso fosse mostrado, que apesar de todos os erros dele, tinha alguém que ainda defendia e tudo mais, e que acreditava no potencial dele pra fazer coisas boas, aí tudo bem, entende? Mas não tem, não me deram, tipo assim, a oportunidade era essa. É verdade. Por isso que eu falei. Se tá fazendo um mangá que é sobre isso, então vamos falar sobre o Canon, né? Pessoas. Vamos, entendeu? E isso nunca é feito, isso me tira do sério, entende? Porque pra que tu vai perder tempo fazendo essa porra do mangá se não tem os negócios que eu quero saber?
Mas esse é o que eu penso também de Sentia Show. Se você tá fazendo tudo isso... Esses mangás, Sentia Show, esses do Kurumada, eles nunca mexem no que tá nas cenas do clássico. Por exemplo, 12 casas. Não interessa. Mas não precisa mexer. Não, precisa mexer. Porque se você adiciona um monte de informação, a forma como o Canon enfrenta, por exemplo, o Ikki já é diferente. A forma como o Isaac enfrentou o Yoga já pode ser diferente, para dar um pouco mais de burilada nisso. A forma como o Sorrento aparece já pode ser diferente para mostrar, né? Até pode mexer, mas quer ver uma coisa, ó? Por que, por exemplo, não faz um negócio falando sobre o treinamento desses cavaleiros? Já podia mexer aí, entendeu? Que é uma coisa que nunca me mostraram. Daqui um pouco aconteceu um negócio ali que depois ele bota só uma frase do cara pensando várias vezes naquela mesma coisa que aconteceu naquele dia, entendeu? Que não mostra isso nunca. Então isso me deixa irritada, porque o pincel extremo não funciona, entende? A ideia é exatamente essa. A ideia é que a benevolência de Athena faz ele mudar de ideia. Só que a gente nunca viu essa benevolência de Athena. A gente vê aonde, porque a benevolência de Athena até agora só acontece com Seiya. Exatamente. Entende? Todas as vezes que ela precisa defender o Seiya em detrimento de outras pessoas, ela faz isso. Tanto que a gente vê lá, Next Dimension, a mulher voltando no tempo pra salvar o Seiya. Entende? Exato. Isto é mostrar a devoção dela pra esse cavaleiro em particular. E como o Seiya é devoto dela também, né? Exato. Mas aí, claro, a gente sabe que o Pegasus e a Athena têm uma relação diferente. E tudo bem, entende? Eu acho bonito, eu acho que tem que fazer mesmo. Mas ao mesmo tempo, se tu tá justificando que uma pessoa dá uma virada completa na sua vida por devoção ainda mais essa pessoa, né? Deus, o negócio tem que ser forte, entendeu? É como uma pessoa, é exatamente como acontece na vida real, entende? Tem sempre uma pessoa que tu conhece, que fez um monte de cagada na vida, que, sei lá, foi preso, usou droga, os cacete, e aí a pessoa, do nada, ela se converte, entende? Só que, claro, a gente, olhando de fora, a gente pensa que é do nada, mas alguma coisa, em algum momento, aconteceu com essa pessoa que ela mudou de vida, entendeu? Até porque, eu quero ver isso. Eu quero saber qual foi esse... Quando é do nada, a gente duvida. Quando é do nada, a gente duvida. E quando é do nada, a gente sabe que a pessoa vai voltar atrás. Entendeu? E nesse caso, não é um caso que a pessoa vai voltar atrás. Por isso que a gente nunca julga o Miro de ter feito o que fez. Porque ele ali tava corretíssimo. A gente não sabe o que de fato mudou. Que pode até ter sido muito rápido, mas para ter sido algo tão rápido, deveria ter sido algo muito intenso. Muito e a gente não viu, traumático. A gente não viu o canon isso. E era isso que eu esperava ver, entende? Então, assim, lá no começo me disseram que tinha uma divindade que mexeu na parada toda, que é um pouco a ideia que a gente tinha visto já no episódio G. Então, tudo bem, isso eu aceito, entende? Mas aí... não me explica as outras coisas. O que aconteceu, por exemplo, pro Canon ter tanta raiva do Saga? Que eu não sei até agora. Também, pois é. Porque, por exemplo, o que eu imaginei quando começou o Origin ali e agora o Destiny? Que ia me mostrar, por exemplo, alguma coisa que tenha acontecido com esses dois pra justificar a raiva do Canon com o Saga. Aí, o que eu pensei? Porra, o Shon tava com 2 crianças dentro do santuário. Será que ele deixou o Canon em outro lugar? Sim, entendeu? Abandonou ele. Entendeu? Isso não me disseram o que aconteceu com essas crianças, entendeu? O Kurumada julgou que não era importante nesse caso. Tá ligado? E Sim. isso é um negócio que deveria ter sido falado, porque se tu botou uma cena com 2 crianças e mais o bichinho lá que acabou fazendo a treta toda, assim, o bichinho eu entendi, ele cumpriu o seu papel e tal na história, inclusive falam muito mais dele do que efetivamente do que aconteceu com eles depois. Será que esse bicho influenciou de alguma forma eles brigarem e se nossa, pode como crer. que isso aconteceu, nossa, entendeu? Pode crer. Não me diz nada. Nossa, pensa no inferno que era o Saga com essa demônio. Engraçado. O Saga a gente sabe exatamente, né? O Saga a gente sabe exatamente as coisas dele, né? O Canon, por mais que escrevam do Canon, a gente ainda fica... Mas por que ele tinha essa relação, né, realmente? Por que ele mudou de ideia? Né? Pode crer. E me parece, assim, que
o Saga fica um pouco devendo também, mas o mais prejudicado é o Canon, porque a gente não sabe porque o cara era mal até agora e não sabe por que ele voltou a ser bom, ou virou bom, ou sei lá o quê. A única pista que dão sobre isso é porque dá a entender no mangá, se não me engano, não sei se é tão explícito assim, eu não lembro agora, que até a Aline lembra muito disso quando a gente fala sobre Canon e Saga, que o Canon, ele não dava por aí pelo santuário, ele meio que se escondia. A impressão que dá é essa, né? O Saga, ele era o titular da armadura de gêmeos, estava lá renegado, ele não podia ficar por aí. Eu não sei porquê, não sei. É isso que a Nicole falou. É tão jogado esse deck que eu muitas vezes me esqueço desse detalhe, porque não foi bem trabalhado também isso. Eu acho que nunca foi dito explicitamente, mas a impressão que dá é que o Canon realmente ele era às sombras, assim, né? O que foi por quê, né? Pois é, a gente só tem... Se a gente puxar uma analogia forçada do Lost Canvas, a gente vê que essa relação dos gêmeos é colocada assim no Lost Canvas, que ele é realmente deixado de lado, ele anda escondido, mascarado e tal, ele tem uma fama de ser o lado ruim, a coisa ruim, de ser a parte que vai causar infortúnio e tal, e tem que ser escondido, né? Enquanto o outro brilha, né? Então assim, tem isso aí, né? Mas é louco, né? A gente não sabe. O que a gente não sabe, e acho que a Nicole tá falando muito bem sobre isso, é a oportunidade perdida de que a gente viu o Xion pegando as duas crianças e a gente não sabe qual era a relação do Xion com as duas crianças. A gente sabe com o Saga, mas e como é que era com o Canon? Porque ele pega ali e assim, vou cuidar das duas crianças. Alguma coisa aconteceu para que o Canon decidisse ou fosse. E aí no limite a gente entra no que eu falei depois, ó. Poderia ter abordado o crescimento desses personagens, o treinamento desses personagens. Ele criou a personagem da Kerr e ele mesmo dá a entender quando foi no Origins, né? Aliás, antes do Origins, se não me engano, no Zero, ele já falava que acho que foi no Origins mesmo que ele falou isso, que ele deixou claro que ele gostou muito da Kerr, né? Então assim, ele criou uma coisa que ele mesmo achou tão legal e a coisa tá girando em torno do plano da Kerr. É verdade, o foco não é o passado específico dos personagens. Sim. Porque se fosse essa, como foi o episódio 0, né? Talvez seria mais interessante focar e trabalhar o que a Nicole tá falando. Mas como ele não é o foco, ele não é esse, o foco estamos vendo as artimanhas da Kerr envolvendo os cavaleiros. Ele não tá focando especificamente em contar de fato a história dos personagens. Ele tá contando o plano da Kerr. As tramas da Kerr. E nesse ponto ele foi ok, entende? Porque contou o plano, mas aí não vem com esse papo de dizer que vai contar a história desses personagens, entende? Porque ele tá mandando a mensagem errada, irmão. Sensei Origins é a origem dos dois. Sensei Destiny é o destino dos dois. Então fica aí realmente incongruente um pouquinho. É propaganda enganosa. Ô, Nicole, quando tu aí adaptar o mangá, relaxa que eles vão botar um monte de coisa pra gente. Vão botar um monte de coisa que vão abrir muito mais lacunas ainda. Exato, né, cara? Espera pra ver. Só vou confundir mais a gente. Bom, vamos seguir aqui que a Kerr tirou o Máscara da Morte Afrodite do gelo. E ela diz que é inútil tentar enganar ela. Né? Acho legal porque ela já acha que pode ser enganada, né? Ou seja, pode ser uma artimanha. E ela diz que eles estarão sempre sob vigilância desta fada, que é o tal do Papillon. Né? Se tomarem alguma atitude imprudente, voltarão a este inferno de gelo. E ela diz que outros 3 Cavaleiros de Ouro já prometeram trair a Terra. Não deixem que roubem todos os créditos por demorarem a se juntar a eles. Que provavelmente é o Camus, o Shura. Ué, e o Xion? Acho que sim, Olha aí. Porque falando aqui, ó, o Saga. Será que o Saga pensou em quem? Porque pode ser o Xion, pode ser o Aioros. Não, ele deve ter pensado. O Aioros não, porque o Aioros jamais, em hipótese alguma. Mas e ele sim? Ele é o herói perfeito, gente. O Aioros é o herói perfeito. Pra gente sim, mas não sei. Pro Saga também, senão ele não teria mandado matar o cara. Mas a alma do Aiolos é uma coisa que... E ela não tá no mesmo lugar, a alma do Aiolos. Ele não tava nem ali também, né?
O Aiolus não tá ali porque tá ele não ali. foi contra os deuses, né? Ele tá em outro lugar. Não, o Aiolus, o alma dele tá na arma. Ela age daquele jeito, não é só pela memória. Feito que o espírito do Aiolus inconsciente age só. Pô, então tem que queimar a armadura de Sagitário. Põe a sal por cima. Põe sal. A armadura assombrada é maravilhosa. Assuntos inacabados, né? Na Terra. É. Tá Total inacabada. Supernatural explica tudo. Tem que tacar fogo. Quando o Ômega mostrou aquela armadura de aquário que tinha um espírito ruim nela, o pessoal ficava pensando, meu Deus, o Camus tá lá e tá desse jeito. Camus é Tem muita rancoroso, gente- gente. Respeito, Pois cara. é, porque no Ômega era o Cavaleiro de Aquário, que ele era domado, Sim. ele era possuído pelo espírito É. pelo espírito de sedento de sangue que tinha na armadura de Aquário. É entendeu? verdade. Uhum. Que era a maldição que a Medeia tinha colocado nela. É todo o sentimento que o Camus teve que retrair voltou como fúria de sangue. Aí, quando o Saga percebe, né, que ela diz que 3 Cavaleiros de Ouro já prometeram trair Athena, né, ele dá uma chocada, fala pra ela esperar e pede pra tirar ele dali também, né. Uhum. Aí a Kerr diz que apesar dele ter vacilado uma vez, tal como eu esperava, parece que você também quer viver. Aí o Saga confirma e ela diz, muito bem. E aí dá as sobrepelizes pros Cavaleiros de Ouro, vistam essas vestes negras da morte e vão tomar a cabeça de Athena. E lá vão eles ao santuário para Athena. E aí corta a cena aqui pro nosso queridíssimo Canon, que não se matou, hesitou. E aí eles têm um pressentimento, ele sente um cosmo incrivelmente sinistro se aproximando de Athena. E ele diz que não pode morrer, que Athena salvou ele muitas vezes e por isso não pode desperdiçar a vida dele. Se vai morrer, ele vai pelo menos limpar toda a maldade, que não é tarde pra isso. Uhum. Ah, que herói. Nossa, e agora ele finalmente crê que ele é um cavaleiro de Athena que luta pelo amor e pela paz da superfície da Terra, Nicole. Entende? Parece É, muito falso Sailor isso. Moon. Caramba, Sailor Moon. Canon e Saga. A rivalidade de suas almas se acende uma vez mais nas 12 casas do santuário. E assim sobem as cortinas da Guerra Santa entre o exército de Hades e o exército de Athena. Fim. A história segue pela saga de Hades. Teremos mais um presentinho de Natal, Nico. Aparentemente, pode ser que não tenha mais, né? Ah, pode ser não, já tenho certeza. Só se acontecer algo muito catastrófico. Só se Sim, ele eu acho que vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer porque alguém que a Kerr ela não fica zanzando até. Pois é, agora que vem a grande questão Aparentemente, é essa. Ou isso, ou o Kurumada quer reservar ela pra Next Dimension. Não, mas assim, voltando àquela história toda, porque a gente sempre teve, ou eu pelo menos tive de forma equivocada, a noção de quem foi a Pandora que fez todo o trâmite ali com a barganha, com o Xion, e o Xion que teve a ideia de fazer o bagulho de trazer todo mundo pro inferno, pro Elísio, pra matar o corpo de verdade do Hades, etc. E aí adicionou um novo elemento, a Kerr, que não tem, até aparentemente, como a Nicole disse, ela não tem nenhum tipo de decoro com o Hades, ela faz o que ela quer, né? Uhum. Traçou uma barganha ali com a galera. Porque pela saga de Hades original, é a Pandora, né? Tanto que o Radamantes fica lá enchendo o saco dela, fala, não, os caras vão trazer, não vai morrer ninguém, vai ser ótimo, né? E temos aqui um novo esquema. E outra coisa, porque assim, o plano todo do Xion, né? Muito mirabolante, muito esquisito, mas em algum momento ele conseguiu juntar a turma e fazer um plano, né? Da forma como a Kerr faz, não deixa muito espaço, né? Porque ela vai liberando um por um e vai mandando. Não deixa muito espaço pra eles se juntarem e fazerem um plano, né? Aí eu fiquei pensando, como é que então se deu tudo isso? Não, eu acho engraçado isso, a interferência da Kerr me deixa bolado, porque ela tá fazendo essas coisas numa altura do campeonato em que a Pandora já
desfeitou o Thanatos e o Hypnos, que era uma coisa que ela poderia ter feito. Né? Não precisava ter envolvido a Pandora na história, porque inclusive a Kerr já, segundo os capítulos anteriores, a Kerr já até tinha ido até lá, já sabia onde eles estavam e tudo mais. E ela deixou o tempo passar, e quando o tempo passou, ela não foi lá resolver ajudar os irmãos dela. Teve que uma menininha chegar lá um belo dia e abrir. É isso que me incomoda, sabe? Assim, essa personagem que a Kurumada criou, ela... Eu não sei, ela gera mais conflitos do que, de fato, ajuda a resolver as coisas que a gente já tinha em dúvida, sabe? É que ela é uma personagem que, desde que apareceu, ela parece muito avulsa, sabe? Pouco dentro de uma certa hierarquia. Não responde a ninguém, ela faz o que ela quer. Então, nesse sentido, até faz sentido, vamos dizer assim, saca? De repente, ela não despertou os irmãos dela porque pra ela consegue fazer tudo sozinha, sei lá, sabe? Não parece que ela responde algo, não parece que ela tem dever algum a não ser com o próprio Hades, entendeu? E olha, ainda assim, a gente não vê muito ela tratando ou ela falando de Hades, ela só fica feliz que o Império de Hades vai prevalecer, mas ela parece que não tem uma missão ordenada, não tem dever com ninguém, né? Não dá satisfação pra nada. Então eu acho muito curioso como é que o Kurumada vai lidar com isso no que eu acho que seja a última parte, porque a não ser que mude tudo, ela tem que sumir, porque afinal de contas o Hades morre, né? E aí? Ela não pode. Eu acho que vai ser muito ruim se ela for sobreviveu. Eu vou achar, sinceramente, se ela for a única que sobreviveu só pra aparecer no Next Dimension, entendeu? Não sei. Não acho tão legal, não. Antes da gente especular, vamos falar um pouquinho do que a gente achou desse capítulo, desse aí, Senseiya Destiny. Alan, começa aí que a Nicole tá com o funkzão poderoso. Diga pra mim o que você achou de Senseiya Destiny. E deu uma nota aí de 0 a 10. Comparado com o Origins, né, que pra mim, como a Isa falou, né, e a Nicole também, trouxe mais dúvidas do que respostas, trouxe dúvidas até para perguntas que eu nem tava querendo saber a resposta, algumas vezes. Pois eu acho que esse foi mais tranquilo, entre aspas, né? Foi mais tranquilo, porque eu gostei da ideia dele explorar o contato prévio entre o Isaac e o Canon. Isso eu achei legal. Podia ter sido melhor? Podia também, né? Não foi 100% não, nada 100%, né? Mas eu acho que podia ser bem melhor do que foi explorado ali, né? Mas ainda assim, como eu falei, eu não gosto muito da Kerr, eu acho que é chato você estar criando uma história pra poder ter desculpa pra falar de questões que a gente bastava falar, sabe? Não precisava criar uma trama de uma deusa maligna, bastava criar as histórias sem precisar desse subterfúgio, sabe? Dava pra ter, como foi tá certo que o episódio 0 também não foi grande coisa, mas tava funcionando bem sem precisar da Kerr no meio da história, entendeu? Eu pensava que seria um padrão, assim, sabe? De a gente ter coisas, histórias contadas, né? Focadas no personagem, porque a gente tem mais dedicação a isso, e não como se a história toda estivesse se dobrando pra seguir uma história de uma deusa louca que tá causando por aí, né? A impressão que eu tenho é essa com o Destiny, né? E mesmo que eu tive com o Origins, né? Apesar de eu achar ele melhor, ainda não me 100% também. Não é tão... Não é uma história que eu tenho vontade de ficar... Não tenho uma ânsia de ver isso animado, não tenho, sabe? Enfim, é uma história que pra mim podia não ter sido contada, que pra mim não fazendo tanta diferença assim. Né? Não me acrescentou tanto. Essa questão do que acontece na saga de Hades ali no finalzinho, a forma como foi colocada, sabe? Essa forma que o Saga tava lá e ela chegou, e ela que tirou eles de lá, e ela que deu a ideia, ela que colocou a fada, né? Fairy, que era do Papillon originalmente, né? Ela colocou ela ali pra vigiar os espectros, né? Os renegados. Eu não gostei muito disso, não, dela ter sido atribuída a ela todas essas funções, né? Sim. E era uma coisa assim que apagou um pouco aquela relação do Xion com os cavaleiros que tinha no começo, deles voltarem à vida e tal. Ficou uma coisa, dá a impressão, a intromissão dela, de que foi uma corrida pelo ouro. Que tinha um prêmio e ela ali saiu oferecendo pra todos os cavaleiros que estavam ali, e quem chegar primeiro ganha. Pois é. Entendeu? Ficou meio
pro lado, como eu falei mais uma vez, pro lado dela, da linha de personagem construída, faz até sentido. Mas pro que a gente tem do que a gente da história que a gente já conhecia, a gente vê que não foi assim. Que eles em algum momento foram oferecidos a vida a eles voltaram e o Xion planejou com eles enganarem a Hades para tentar ajudar o exército de Atena, né? Entregando fazendo ela saber que a armadura de Atena tava lá e que era uma arma que ela precisava, né? Então assim, até nesse ponto também não foi legal, né? Então, apesar disso, não sei, de 0 a 10. 0 a 10. Ai, eu nem lembro quanto foi que eu dei no. Não. Mas eu vou dar. Acho que eu vou dar um 6. Tá sendo muito bonzinho, eu acho que eu dou 6 ainda. Justo. Porque, como eu falei, apesar disso tudo, eu acho que o que me interessava saber que era essa coisa de o Canon e o Isaac, era uma coisa que a gente sempre especulava como fã, né? Em fóruns e tal, desde muito tempo. Que em algum momento teve uma relação ali, que o Canon conversou com o Isaac em algum momento, porque o Isaac sabia de alguma coisa, né? Sabia sobre o Canon, a gente só sabia como, né? Então, assim, pelo menos isso aí foi suprido de um jeito meio desengonçado, mas foi, né? Porque o combate deles em si não gostei muito nem da estética, da forma como foi colocada. Não achei nem muito bonito, sabe? Assim, não achei muito bem ilustrado, não. Mas foi bem colocado, foi pontuado legal. Foi uma coisa que realmente a gente queria ver. Eu gostaria de ter visto, né? Bacana. Então, beleza, 6. Eu te dou sendo bem bonzinho, eu dou um 6. Assim, boa nota. Sim. Isa, conta pra gente o que você acha do Saint Seiya Destiny. Tirando o fato que eu jurava que era um joguinho, assim, eu acho que boa parte já foi falada, porque eu concordo bastante com o ponto da Nicole e com o ponto do Alan, porque dá muita impressão que ao tentar adicionar mais coisas na história, o Kurumada tá apagando outras. Assim, isso pra mim não deixa tão coerente assim. Ao mesmo tempo tem e não tem nexo. E é mais daquilo. Tá se propondo a um monte de coisa, mas no final fala não diz nada. Só o mínimo necessário. Porque é muito rápido. Ao mesmo tempo que é muita informação jogada, é meio que, tá, é isso. Aí depois deixar de lado. Mas eu gostei de ter mostrado o Templo Submarino. Eu gostei de terem finalmente mostrado como e quando o Isaac sabia que descobriu que era o Canon. Mas também concordo que a luta podia ter sido muito melhor. Mas é isso. Não sou fã desses mangás que ele tá fazendo agora, não. E qual a nota que você dá? 2. 2? Que... 2. Eu ia dar 1. Justo, é justiça. Toda nota é bem dada. Eu vou falar pra mim, vou deixar a Nicole por último, que ela é mais especial. Eu achei o Destiny, eu gosto só da parte do Isaac. A parte do Isaac eu acho bacana, de fato, bem bolado. O Isaac tem boas falas, o cara que fede a santa é maravilhoso. Então essa parte foi legal. Achei que ficou faltando, como a Nicole bem disse, um pouco mais dessa virada do canon, né, que aparentemente jamais teremos. Eu achei esse final da Quero oferecendo ali pros Cavaleiros de Ouro muito, muito porcamente feita, na verdade. Embora, claro, pra Quero fique super bem. Pra história que a gente conhecia, que era super esquisita já, mas que pelo menos tinha ali uma certa burilada, tinha um pouco de tramóia, né, do Xion e tal. E tinha uma importância da Pandora, que era quem fazia essa ponte entre os renegados com o Hades. E agora você não tem mais a Pandora, saca? Aí se você não tem mais a Pandora serve pra quê, no final das contas? Né? Ela só ordena o exército de Hades, ninguém obedece ela, porque vai todo mundo pro bagulho. Ela nem cuida dos renegados mais. Então acho que você tira um pouco da importância da Pandora e coloca a Kerr numa cena que assim, até faz sentido, porque ela é a moça das tramóias, né? Ela tá tramando tudo desde sempre. Então faria sentido ela fazer isso. Mas primeiro que o Máscara e o Afrodite lá dando aquela sacanagem com os personagens, mas enfim. E eu acho que atrapalha um pouco essa coisa do plano do Xion, que nunca foi bem explicado como se deu. E essa é uma explicação, mas é uma explicação que eu não gostei muito, na verdade.
Mas eu quero saber, tô curioso pra saber o que ele vai fazer na saga de Hades com isso. Porque, enfim, aí finalmente é a saga dela, né, da Care. E a gente sabe que termina... Porque, de uma certa forma, tudo que a Care faz não altera a saga das 12 casas, as coisas acontecem como sempre aconteceram, a saga de Poseidon acontece do mesmo jeito que aconteceu, né? Então, suponho eu que a saga de Hades vai acontecer exatamente igual, ou seja, morrerá Hades. E eu tô curioso pra saber como é que a Care vai lidar, ou como será lidada nesse contexto em que Hades morre. Então, eu imagino que deva ter uma... Só te interrompendo rapidinho. Eu imagino que deva ter um momento na saga de Hades em que o Doku talvez encontre com ela, né? Porque o Doku passa um tempo na saga do inferno que ele tá desaparecido. Ele entra no inferno e só aparece mesmo na cena do muro, né? Então, de repente, eles vão dar um destino pra ele ali. Talvez seja isso, né? Mas enfim, continue. Pode ser mesmo. O encerramento todo vai ser ali mesmo, porque ele tá desde o começo nessa história da Care, né? Talvez ele volte às memórias dele, porque ele apagou a memória do Doku também naquele momento lá. Boa. Pois é, é forçado isso também dela. Esse poder de apagar a memória de todo mundo. Ela é uma deusa, tio. Mas enfim, minha nota... assim também? Minha nota é 6,5 também, só pra ser um pouquinho... 6,5. 6,5. Gosto de notas quebradinhas, 6,5. Não chega a ser 7. Eu gostei mais do Origins, por exemplo. O Origins eu achei mais legal. Eu acho que inclui ela na treta, eu achei interessante. E eu acho que era menos disruptivo, pelo menos pra mim. Enquanto aqui, nessa história toda dela com os Cavaleiros Renegados, é muito quebrando o que pra mim era estabelecido de uma certa forma. Então 6,5. Tenho boas expectativas. Estou curioso, porque o Kurumada acaba tendo uma coisinha ou outra que eu acho muito interessante, que ele faz uma fala, ele traz um negocinho assim que eu acho bem legal, e é por essa coisa legal que eu tô na expectativa do próximo. Ô, Nicole, faltou você, na verdade, Nicole. Fala aí o que você achou do Destiny e dá a sua nota. Então, pessoal, bora comer sushi? Bora. Gostamos. Quero. Então, o que eu achei? Eu vou começar dando a minha nota. 5. Ok. Porque não é uma história que eu odeie completamente, tá? Eu achei legal e tal. Mas não é uma história necessária. Entende? Porque não resolveu as questões que eu gostaria que tivesse resolvido. Entendi. É como eu falei lá no começo. Ela abriu mais lacunas do que fechou. Então, pra mim, não faria falta essa história, entendeu? Pode crer. Ela não me acrescenta grandes coisas, entendeu? Achei legal ler, achei interessante e tal. Não me incomodo especificamente com a personagem da Care, embora eu acho que tem Deus demais já. Chega, já acabou já. Vamos concentrar em outras coisas agora. Pode crer. Que eu gostaria de ter visto a concentração no passado dessas personagens, me explicar um pouco mais quem elas são. Porque, por exemplo, se a gente for comparar ali os Cavaleiros de Bronze com os de Prata e os de Ouro, os Cavaleiros de Bronze têm um histórico muito maior, porque tiveram mais tempo no mangá, porque tiveram mais tempo de tela no anime e tal. E se a pessoa está se propondo a fazer um negócio que vai focar em 2 personagens em particular, então eu gostaria muito mais de ter visto algum histórico melhor dessas personagens do que a criação de um outro deus que eu tenho que catar na mitologia quem que é para entender que sentido que tá fazendo na história, entendeu? Até poderia ter colocado, né, essa divindade, mas que desenvolvesse melhor a história, entende? Que desenvolvesse o que aconteceu com esses personagens e tal. E pra mim isso ficou faltando. Então, assim, pra mim não é uma história que seja necessária, entende? Um fã hoje que decidir não ler, não vai sentir falta disso, pode crer. entendeu? Não é como se fosse, nossa, é a continuação de tal coisa. Nossa, é uma abordagem diferente sobre o tema X. Entende? Não me traz grandes, né? Tipo, não achei. Eu só não achei uma grande perda de tempo porque são capítulos curtinhos. Então, né? Lê em 5 minutos. Mas em compensação também não me traz nada de novo, assim. Quer dizer, traz coisas novas. Mas ao mesmo tempo não me traz as coisas que eu queria saber. Então, né? É isso.
Mais alguém quer falar de suas expectativas para o próximo? Ou falamos tudo que há para ser falado? Sensei Destiny. Bom, eu não tenho expectativa, né? Então. Isso é o padrão. Essa é a sua técnica especial. A minha muralha não me permite. Eu não quero criar expectativas, porque apesar de a gente. É uma coisa meio que involuntária, a gente acaba de jeito criando. Mesmo que não admito. Mas quando eu penso muito, se eu pensar muito nesse capítulo, eu só acabo criando expectativa ruim. Então eu prefiro, para não criar expectativas, eu prefiro não pensar sobre esse capítulo. Que é o que eu faço, eu não fico pensando nisso, entende? No dia que ele vier, aí eu. Beleza. Mas até lá, porque assim, os anúncios vão começar a aparecer lá pelo meio do ano, o Kurumada começa a inventar alguma coisa, e aí, do meio do ano pra frente, a gente começa a ver pistas do que pode vir, né? E aí a gente começa a saber, né? Mas vai acontecer tanta coisa esse ano, né? Assim, não tanta coisa, mas vai vir uma nova edição do mangá aí, supostamente, né? Isso pode também mudar tudo, porque teoricamente estes capítulos aí vão ser anexados a essa nova edição do mangá, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Vai ter a Karen em todas as páginas. Pode ser que a Kurumada mude coisas do mangá de fato na publicação, né? Ele vai fazer igual o Geninho, sabe? Vai colocar a Karen em todos os lugares, tem que procurar a Karen nas páginas. Essa referência foi longe. Mas então assim, eu não sei, ele pode. O que me incomoda é isso. Eu não gosto da Kerr, da personagem. Eu acho que é muito. Ela é uma personificação do Deus Ex Machina, assim, só que pro lado ruim. Do tipo, ela não vai resolver nada, ela tá só com problemas, mais problemas, sabe? Só por uma necessidade que o Kurumada achou de, legal, vou fazer uma personagem aqui que tá envolvida com o passado da galera. Nessa trama dela, eu vou explicando as coisas. Onde o Kurumada quer chegar com ela, não sei. Né? Veremos. Eu não sei. Sinceramente, se o que ele pretende é chegar no Next Dimension, nossa, vai ser triste. Nossa senhora. Se no final das contas ela que é a grande vilã Next Dimension, vai nada, viu? Sinceramente. Se for ela a grande vilã no Next Dimension, no final dos contos, se for uma grande armação dela, nossa, que coisa, assim. Se for, porque a galera tá esperando. Tem muita gente que, mesmo não admitindo, muita gente espera Next Dimension rolar, porque eles acreditam que um dia o Kurumada vai chegar na saga dos deuses, né? O Olimpo e tudo mais. Mas se no final o Kurumada entregar pro pessoal só a Kerr de vilã, sabe? Mostrar que ela que tava lá esperando como boss final, vai ser muito frustrante, entendeu? Se for essa... A turma também tá equivocada, né? O Next Dimension não é da saga de Hades, gente. Pois é, mas ainda assim é uma história que patina entre os dois mundos, né? Entre 3, 4, sei lá. Kurumada toda a vida muda de ideia, então a gente vê outra faceta, né? Então, assim, mas a gente sabe que tá acontecendo coisa lá no Next Dimension, que no presente, entre aspas, o Touma apareceu, ele já teve uma visão do Olimpo lá, né? Deuses já apareceram, não sei como, né? A Artemis, inclusive, apareceu até, né? A Artemis apareceu. Verdade. Então, assim, as pessoas estão esperando que o Next Dimension acabe levando a uma saga dos deuses. Mas eu não sei se é isso que o Kurumada pensa, entendeu? Um dia saberemos, né? O que quer Kurumada. Ó. Então, esse foi o podcast de Sensei Destiny. Queria agradecer aqui aos ilustres leitores de Kurumada que vieram acompanhar aqui o mangá comigo. E nos vemos na próxima, Nicole. É isso aí, gente.